Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Bom dia, que a bênção, a glória do Senhor chegue à sua vida, ao seu coração. Obrigado por você estar ligado, sintonizado na Rádio Sara Brasil FM. Obrigado por você nos acompanhar, nos amar, nos seguir. Obrigado de todo o nosso coração. Receba o meu abraço em nome de Jesus. Um bom dia a você que está no carro, na rua, no trânsito, caminhando, na academia, onde você estiver agora. Receba agora nosso abraço, nosso carinho, em nome de Jesus. Um bom dia ao Denis Cezimbra, que é aquele que nos coloca e nos tira do ar todos os dias. Bom dia para Floripa, pessoal de Floripa, Grande Florianópolis, amigos e irmãos, Biguaçu, Santa Maria da Imperatriz, Garopaba, Palhoça, São José, toda a região continental, da ilha, onde chegar ali a nossa audiência também sejam abençoados. São Paulo, Grande São Paulo, terra linda, maravilhosa, terra próspera. Um abração a todos os irmãos dessa cidade abençoada. Também um abraço especial, forte, além do nosso abraço, nossas orações por todo o Rio Grande do Sul, aos irmãos que estão nos acompanhando lá pelo YouTube. Deus abençoe o Rio Grande do Sul. Deus abençoe essa terra linda, essa terra maravilhosa. Né, que o Senhor seja com vocês, que haja uma restauração do céu em todo o Rio Grande. Vocês vão voltar mais fortes, vão voltar melhores, vão voltar mais unidos. Sim, vão reverdecer, essa terra vai reverdecer em nome de Jesus. E um bom dia ao meu amigo Bispo Robson. Bem-vindo, Bispo. Bom dia, Pastor Kennedy, bom dia, Denis. 8h02, nós estamos no programa Café com Maná, tanto na rádio quanto no YouTube, né? E nosso bom dia a todos os nossos ouvintes do Brasil, né? Porque pelo YouTube vocês podem nos ouvir em todos os lugares, né? Inclusive fora do Brasil também. Eu tenho alguns amigos que eu tenho encaminhado o link do programa, né? Fora do Brasil. Então, dá para mandar um abraço para eles, né? Estão lá, tem um que está na Austrália, o outro está na Irlanda, enfim, né? Então, vale muito a pena dizer que o mundo pode nos ouvir, sim, né? E é um privilégio poder falar dessa forma. Bom dia a todos, né? São Paulo, Floripa, Rio Grande do Sul, que Deus possa abençoar o povo do Rio Grande do Sul, realmente que possa, né? Assim como diz as Escrituras, né? Ao cheiro das águas possa brotar novamente, né? A gente sabe que as águas que vieram e fizeram todo esse estrago, mas também agora que venha bênçãos, né? No sentido de figurado de águas, tá? Bênçãos que possam multiplicar e fazer novamente florescer esse estado, em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, que realmente a graça do Senhor repouse sobre o Rio Grande. Estamos preocupados, né? Acompanhamos, né, em tempo real tudo que está acontecendo ali, mais chuvas. Daqui a pouco o Bispo João, se tem internet lá onde ele chega. O Bispo João, gente, ele está em Porto Alegre. Ele mora em Porto Alegre, ele está a igreja na zona sul de Porto Alegre, ele também reside na parte sul. E, segundo informações, as águas do Rio Guaíba aumentaram devido às chuvas. E eu não sei como é que ele está, não tenho contato com ele. Espero que esteja tudo bem. Se os irmãos daí de Porto Alegre tiverem notícias, mande um alô para ele também, é para ele entrar no programa. Também temos ali os irmãos de Novo Hamburgo, né? Eu vi a igreja de Novo Hamburgo super mobilizada, maravilhoso o trabalho dos líderes, dos pastores João e André em Novo Hamburgo. Eu vi o pastor de São Leopoldo também, sabe, ali limpando a igreja, a água tinha baixado, agora eu fiquei preocupado, eu não sei se a água subiu de novo para dentro da igreja. Canoas, né? Temos Sara Nossa Terra, sim, Canoas, uma das regiões mais afetadas pelas águas é a região de Canoas, e ali a igreja também, bom, ficou submersa, né? Submersa também, mas vai ali um abraço aos queridos irmãos de Canoas, Guaíba, aquela região toda ali, gente. Olha, que o Senhor cubra todos os irmãos que estão nos ouvindo agora, de outras igrejas, de outras denominações. Não temos só
uma audiência dentro da Sara, mas de todos os ministérios. Que Deus abençoe. Chegaram, né? Chegaram juntos os irmãos Jesus, Bispo João de Jesus e Bispo Hugo de Jesus. Bem-vindo e bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Bispo Robson. Bom dia, Pastor Kendi. Bom dia, Hugo. Bom dia a todos os irmãos que nos ouvem e ou nos assistem pelo YouTube. Salve! Bom dia, queridos. Bom, mais uma semana que começa. Uma semana de vitória, uma semana de intercessão pelo Rio Grande do Sul, né? Estava orando hoje de manhã pela situação aí. Conversei muito ontem com o pastor Diego, que está em Canoas. O pastor Diego mora aqui em São Paulo, mas ele foi aí, é um dos voluntários aí hoje, aí em Canoas. Está imerso ali. A situação ali é complicada, né? Meu Pai do céu. Ele tem contado cada coisa que me deixa... Mas bom dia, pastor Kendi, Robson, João, Denis, um grande abraço. Isso. Bispo João, o Rio Guaíba está subindo, né? É. Por conta desses dias de chuva, né? Subiu 22 centímetros. Está em 4,78. Já passou, né, daquele nível da enchente de 41, que foi 4,76, né? Chegou a 5,30, né, na semana passada, e hoje, por conta dessas chuvas que caíram e estão caindo ainda, continua a chover, né, embora agora bem mais fraco do que ontem, e as águas começam a chegar, né, porque chove lá no norte, né, e vem descendo, né, na serra, as águas da serra, as águas que caem no Rio Taquari, no Jacuí, e vem desaguando aqui no Guaíba. Né? Vacaria foi atingida? Hã? Vacarias foi atingida? Não vi mais não vi algumas. nada sobre Vacaria. Certamente pelas chuvas, né? Certamente pelas chuvas, por exemplo, teve um bairro aqui de Caxias que sofreu muito por conta dos desabamentos, né? Desabamento dos morros, né? Das partes altas, né? Quem não é atingido pela cheia é atingido pela enxurrada, né? E a enxurrada é muito mais perigosa do que a cheia, né? Para as vidas. A cheia em si aqui em Porto Alegre, ela é trágica no aspecto das famílias que são atingidas, que têm que sair, ficam desabrigadas, desalojadas. Mas as enxurradas têm esse aspecto de vir de uma forma que a pessoa não tem como evitar a morte, né? Muitas vezes. Então, a maioria das vítimas decorrem desse tipo de ação da natureza, né? Ficam soterradas, né? Ontem mesmo morreu um sujeito aqui no interior, assim, dessa forma, né? Soterrado. Então, notícias aí em tempo real, por quem está lá, né? Ficamos todos apreensivos, né? Um abração aos nossos irmãos que estão nos acompanhando agora no YouTube, né? Já temos uma audiência aqui cativa. Bom dia, Clécio, Deus abençoe você, o Isaac. Isaac é lá do Mato Grosso do Sul, mas mora aqui em Criciúma, Deus abençoe ele. Deus abençoe o Fabinho, lá de Sapiranga também. Sinara, buenas, Sinara, Deus abençoe. Sinara Porto Alegre. A irmã Márcia Bispo, de São Paulo, né? Acho que ela é São Paulo. E a Lohane, né? Deus abençoe a Lohane, a Lohaina, né? Deus abençoe ela em nome de Jesus, tá bom? E vá divulgando, queridos, o nosso programa, vá enviando aí para os seus amigos, peçam para eles participarem, entrarem também. Vamos lá, Bispo João, o tema de hoje é interessante, preguei um pouco sobre esse tema ontem, né? Ontem foi o Dia das Mães, né? E eu estava meditando sobre o mandamento que Paulo repete, né, no livro de Efésios, no capítulo 6, né? E faz a referência que é o primeiro mandamento com a promessa, né? E a promessa é de que você vá bem, né? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e viva longos dias sobre a terra, né?
E nós vemos, por exemplo, nos países asiáticos, que tem muito essa cultura de honrar o mais velho, né? Como no Japão. O Japão é um exemplo, né, dessa cultura, embora não seja uma cultura propriamente cristã, né, a cultura japonesa, né? Mas tem na sua cultura esse mandamento de uma forma muito forte. Eles obedecem muito essa questão de honrar pai e mãe, né? De honrar os mais velhos, de cultuar de uma certa forma, né? A sabedoria do mais velho. O velho lá é visto como uma expressão de sabedoria. E eles vivem mais, né? É interessante isso, né? Porque o japonês vive mais, isso está provado estatisticamente. E uma cultura que obedece a uma palavra de Deus recebe a bênção, ainda que não seja uma nação propriamente cristã, né? Eles sofrem influência de outras religiões, né? Então, isso mostra, né, que há uma bênção, né, em você observar esse aspecto da palavra de Deus, né? De você honrar pai e mãe, eu acredito que a igreja tem esse papel, né, de reforçar o mandamento, reforçar a cultura do mandamento da palavra de Deus, e esse é um mandamento que muitas vezes é esquecido, né? E a maneira de nós reforçarmos é repetindo, né? Repetindo isso, por isso que as datas são importantes, né? A data do Dia das Mães, essas datas têm um significado importante. E nós vemos na Bíblia como Deus dá importância às datas, né? Fazer memória dos acontecimentos, né? Nós vemos isso nas festas no Antigo Testamento, na celebração da ceia. Então, e são processos, basicamente, de repetição, né? De repetição para que você não se esqueça, para que você se lembre, para que isso faça parte da tua memória contínua e para que você honre, né, esses acontecimentos, se lembre desses acontecimentos honrando a Deus, dando graças a Deus por eles, né? E o Dia das Mães tem essa característica também, né? Porque é importante, né, a gente ter um dia para honrar pai e mãe, né, para honrar a mãe, porque aquilo que está à nossa disposição, nós temos a tendência de não valorizar, né? Aquilo que está ao alcance da mão, nós não valorizamos, e essas datas são importantes para que nós aprendamos a valorizar isso, né? Então, eu queria basicamente falar sobre isso, né? Sobre honrar pai e mãe como expressão da cultura do reino de Deus, né? Em contraste com a cultura desse mundo, né? Porque a gente às vezes fala sobre a diferença entre a cultura cristã, a influência da cultura cristã e os valores da cultura cristã, muito centrados em alguns temas, né? Mas existem muitos outros em que esse contraste deve ser, como é que eu posso falar, né? Ressaltado, né? E essa cultura do respeito ao mais velho, do respeito a pai e mãe, do respeito à autoridade, né? Creio que deve ser reforçada no nosso tempo, porque hoje se perdeu muito isso nas famílias, né? Essa necessidade, né, de os filhos honrarem, né, os pais, né? Honrarem os mais velhos, né? Essa geração precisa ser ensinada a honrar os mais velhos, né? A olhar para os mais velhos com respeito. É isso. Eu não sei se é culpa só dos jovens ou é um pouco dos velhos também, né? Que não reforçam a sua própria autoridade, né? Não lidam com, né? Não manifestam essa necessidade de respeito, né, aos mais jovens. Eu creio, gente, que quando você olha para a sociedade como um todo, você vê uma sociedade perdida no seu
nos seus resultados, né? Então, existe muita tecnologia, existe muita falácia, fala-se sobre tudo. Vivemos hoje na época da psicologia, vivemos o tempo das drogas que eu me refiro, dos remédios, né, para as questões da alma, as questões psiquiátricas. Mas o que nós percebemos é um contraste entre dois tipos de sociedade, né? O João sempre fala da sociedade Amish, que eles são, de certa maneira, encarados como esquisitos, né, como estranhos. Mas eu acho que nós todos deveríamos, da sociedade como um todo, ter a humildade de ver quais são os resultados que cada segmento da sociedade alcança. E quando a gente olha, por exemplo, o mundo cristão, nós vemos um resultado interessantíssimo, né? Um resultado que eu digo é de famílias harmônicas, cidadãos exemplares, pessoas dedicadas, pessoas muito úteis para a sua sociedade. E, em contrapartida, você vê do outro lado pessoas que trabalham, que produzem, mas com um grau de desordem em seus relacionamentos, muita enfermidades. É um quadro assim que a gente percebe um contraste absurdo. E por quê, né? Nós entendemos que esse contraste de bons resultados que nós temos no mundo cristão, eu me refiro ao mundo cristão de verdade, né? Mas mesmo assim você vê lá no mundo cristão um universo onde você tem saúde existencial, você tem boa cidadania, você tem famílias harmônicas, a violência se tem é pouca, drogas inexiste praticamente, uso de drogas ou tráfico de drogas. Então você vê um contraste. No outro lado da sociedade, tráfico, violência contra a mulher, violência contra o homossexual, violência em todas as dimensões. E aí você vai no mundo cristão, você vê uma outra realidade. O que eu percebo? Falta humildade para reconhecer que os valores judaicos cristãos são muito mais saudáveis para a sociedade. Gera indivíduos saudáveis, pessoas com a psique equilibrada, geram famílias harmônicas, não há tráfico, não há droga, não há alcoolismo, não há vícios. Poxa vida, custa dar uma olhadinha e perceber que esse universo é um universo muito mais equilibrado, muito mais saudável. Eu creio que falta humildade, né? Então, e o resultado que temos é porque seguimos princípios da Bíblia, da palavra de Deus, princípios judaico-cristãos. Interessante, né? Eu preguei também sobre esse tema e falei sobre honra, a lei da honra, porque é mandamento, então, lei, né? Assim como temos leis que governam o mundo natural, a lei, por exemplo, da gravidade, não adianta desafiar a lei da gravidade, ela tem consequências, ela vai influenciar da maneira como ela foi construída. Se pegar e lançar uma pedra lá de cima do 12º andar, ela vai cair, a pedra vai chegar lá no chão, né? Por mais que alguém diga, não, vai flutuar no ar, ou enfim, tenta imaginar outra coisa, não vai não, viu? A lei vai funcionar. E as leis específicas de Deus também, né? Espirituais que se manifestam no natural. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue teus dias sobre a terra. Está lá, mandamento, Êxodo 20. Reforçado em Efésios 6, quando Paulo fala que vós, filhos, obedecei os vossos pais, porque isto é justo. É interessante que ele chama de justiça, né? A obediência a pais é justo. E ele vai complementar dizendo, né, que é o primeiro mandamento com promessa, e ele diz assim, para que te vá bem. Eu sei que muita gente empreende, eu até falei isso para a igreja, né? Tem muita gente se esforçando em empreender, ganhar dinheiro e tal. Que bom. Se você crê na palavra, eu diria para você que vale muito a pena, dentro das tuas, né, do teu esforço, honrar teu pai e tua mãe. Junto dos teus empreendimentos. Porque então você vai bem. Porque você já tem uma promessa, uma palavra sobre a tua vida. Uma palavra de Deus, uma palavra de bênção. Para que te vá bem. As pessoas esquecem da honra e vão, né, dedicar-se em outras coisas. Põe dentro do teu, né, contexto de vida, sempre parar um pouco e honrar. E é interessante o impacto. E eu descobri uma coisa estudando
Não sei o que vocês pensam, mas eu achei isso impressionante. Malaquias capítulo 4, verso, acho que é 6, é o último versículo lá de Malaquias. Diz assim, né? Que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tô falando de Elias, né? Que seria enviado para converter o coração dos pais e dos filhos. Dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aí essa é a parte que me chamou a atenção. Para que eu não fira a terra com maldição. Quer dizer que esse relacionamento de família, vamos dizer assim, converter coração de pais a filhos e filhos a pais é fundamental para a terra não ser ferida. Com maldição. A palavra maldição ali é a mesma palavra quando Jesus declarou para a figueira, nunca mais coma fruto, né? Alguém coma fruto de ti. Ele amaldiçoou a figueira. Pedro fala isso, né? A figueira que tu amaldiçoaste, Senhor, secou. A palavra de Deus é tão poderosa que ela se manifesta, seja para bênção, seja para maldição. E Deus atrelou esse relacionamento familiar a uma situação de terra ferida. E a gente entende que quanto mais a família ela é, vamos dizer assim, deformada, mais violência, mais problemas, mais situações aí na sociedade. Então, se a sociedade fizesse campanhas para honrar pai e mãe, olha como é que é o negócio. Se trabalhassem, né, se percebessem a questão da honra, como ela é poderosa, já pensou a sociedade que honra pai e mãe, que obedece? O pai fala, não faz isso, filho. E o filho honra. O filho não anda com aquela pessoa, que aquilo ali vai te prejudicar, ele não faz. E pai quer proteger filho. Né? A honra, ela tem um poder assim impressionante sobre a sociedade, Amém. O bispo João fez um comentário, será que isso talvez não seja uma falha dos mais velhos? Eu creio que sim, bispo. Eu creio que tem muito a ver isso também. Né? Antigamente, e esse antigamente eu falo talvez aí de 20, 30, 40 anos atrás, eu ouvia dos meus pais, eu ouvia dos pais dos meus colegas, né? Você não, Senhor. Qualquer pessoa de mais idade não era você, era Senhor, né? Respeita a tua avó, respeita o teu pai, guri. A gente ouvia muito isso, né, na rua, de outras pessoas, de várias pessoas, a falta de respeito, a falta de honra. Eu me lembro que causava assim um escândalo, causava uma má impressão tremenda para com as pessoas, né? Eu fui ensinado, ainda sou daquela época que quando eu chegava na casa dos meus avós, a primeira coisa que eu tinha que falar era bênção, vô, bênção, vó, né? Era assim, né? Era uma atitude de honrar a idade, né? E com uma compreensão de receber a bênção, a autorização. A palavra honra, no hebraico, ela é kabed. Significa reconhecer o peso de uma pessoa, da sua autoridade. Né? E a honra tem a ver muito com a autoridade. Muito, muito. Está muito ligado à autoridade. A primeira autoridade natural na Terra é o pai e a mãe. São os pais. Né? E quando uma criança não é ensinada a honrar no sentido de respeitar, reconhecer que os pais devem ser honrados, né? Quando não há esse ensino na família, acontece isso que o bispo Robson trouxe agora, isso que o bispo Hugo falou também, né? E começa a haver um desajuste familiar. Esse desajuste em casa se transfere para a sociedade, para a vida comum. Você vê, uma professora hoje não é mais respeitada como era na nossa época, não é? A gente olhava para um professor com respeito e admiração, né? Toda autoridade as crianças tinham na minha época, né? Creio que na época de vocês também, né? A gente respeitava muito um policial, uma pessoa de idade, a gente tinha um respeito, uma admiração. Por isso era normal e hoje isso é anormal, né? Parece que é errado hoje você falar sobre honra. Então, eu creio sim que parte disso é a falta de ensino que não foi transmitido
a essa nova geração, certo? Pelos pais mais novos, os pais mais modernos, a quebra da tradição, né? Eu já falei aqui como a tradição é importante numa família, e a tradição da honra é algo que nos leva também. É muito mais fácil quando você sabe honrar o pai e a mãe, você honrar a Deus, que é digno de toda honra, digno de toda glória, ele é honrado. Né? Ontem eu falei sobre isso no culto. Viemos um culto para honrar o nosso Deus, honrar Ele com louvor, com ofertas, com gratidão, de coração, em comunhão. Então é muito amplo isso. Né? Agora, há sim um caos na família devido a essa desonra. E o primeiro a desonrar foi Lúcifer. Né? Lúcifer foi o primeiro a desonrar. Então, a desonra ela traz um caos espiritual para a cidade, para a família, para um país, enfim. No pensamento marxista, né? Pensamento de Marx e de Engels, principalmente, né? Que foi o parceiro de Marx, né? Que tem uma grande influência sobre o pensamento de esquerda, né? Existe no pensamento nessa linha da esquerda, né? A esquerda não é só Marx, né? Mas Marx tem um peso muito grande sobre o pensamento de esquerda. A família ela é uma entidade que reforça a burguesia, como eles dizem, né? O capitalismo, e por isso deve ser desconstruída, né? Essa estrutura familiar, né? Centrada na autoridade masculina e na maternidade, né? Na mulher com esse papel de mãe, né? Essa estrutura de pai, mãe, e a mulher exercendo a maternidade e de uma certa forma essa posição dela ficar na sua casa interessa, diz o pensamento marxista, ao capitalismo, porque isso vai gerar mão de obra, né? A maternidade, quanto mais filhos você gera, mais mão de obra você gera para o capitalismo, mas a mulher está numa posição, segundo esse pensamento, né, de opressão, porque a mulher perde a sua autonomia, ela não tem a mesma autonomia que o homem para sair, para fazer o que ela deseja, ela é obrigada a ficar em casa, fica presa pela maternidade. Então, segundo essa visão, a maternidade ela tem um aspecto negativo, porque rouba da mulher a sua autonomia e a sua autorrealização, e isso tem uma influência profunda hoje sobre a sociedade, esse tipo de pensamento. Porque nós vemos que as mulheres hoje preferem retardar a maternidade porque elas não querem perder essa autonomia. E nós não percebemos, quando nós vemos as mulheres dizendo não, eu preciso trabalhar, eu preciso me formar, eu preciso... Que é uma coisa boa, né? É uma coisa boa as mulheres se formam. Não estou dizendo que isso é ruim, para não ser mal entendido naquilo que eu estou falando. Mas o problema é você, por conta disso, por conta dessa necessidade de você alcançar certos alvos na sua vida, você retarda, deixa de lado a maternidade, e a maternidade começa a ser vista como um obstáculo, como algo que trava, né? Como algo que atrapalha a vida da mulher, né? E a sociedade, ela, sem perceber, ela aceita isso, né? Não valoriza a maternidade, não cria mecanismos para que a mulher se sinta à vontade no papel de mãe, mesmo sendo profissional, e acho que isso que deve ser feito pela sociedade, e a sociedade deve caminhar nessa direção, como alguns estados fazem, como a Hungria, por exemplo, em que estimula a maternidade, dando benefícios a quem tem filhos, enchendo de benefícios fiscais, garantia de vales para a educação dessas crianças, vale educação, né, para que as crianças possam procurar, para que os pais possam procurar as escolas que eles desejarem para os seus filhos, sem depender do Estado, sem depender da escola pública apenas.
nisso nós vemos mecanismo para estimular, né, a maternidade, porque há o pensamento de esquerda nessa linha, né, marxista, nessa linha que vê a família como algo opressor, começa a tomar conta de toda a sociedade sem a sociedade perceber. A sociedade não percebe que a desvalorização da maternidade, que é um valor judaico-cristão, a maternidade, a valorização da maternidade é um valor fundamental para nós, cristãos. Nós temos que valorizar, nós temos que estimular. Os católicos ainda têm isso. Eles valorizam ainda a frutificação, né? A geração de filhos como uma coisa positiva. O católico ele tem vários, o católico tradicional, não o católico nominal, né? Acho que nós confundimos muito o católico com o nominal, né? O católico nominal não é cristão, né? Ele é cristão apenas culturalmente, né? Mas ele não pratica a sua fé, né? Mas o católico mesmo, ele tem vários filhos, ele não usa anticoncepcional, ele tem toda uma valorização, né, do papel familiar. Mas nós estamos influenciados por essa concepção de que a maternidade é um obstáculo para a autodeterminação e a autorrealização da mulher. Como é que vocês veem isso? Inclusive, ontem foi o tema da minha mensagem, quer dizer, que lá no livro de Salmos, diz que herança do Senhor são os filhos, né? E o fruto do ventre, o seu galardão. E essa cultura de acreditar que a mulher tem prejuízo quando ela gera filhos, né? E quanto menos filhos ela tiver, mais ela preserva seu corpo e seus interesses pessoais, como carreira, etc. E esse conceito, eu creio que tem, de certa maneira, né, já está muito forte no meio da igreja. A igreja aceitou esse conceito, que é um conceito feminista, como o João estava colocando aí, que esse pensamento marxista gerou o movimento feminista, onde a mulher, a família é considerada a prisão da mulher. E aí todo movimento que existe de libertação da mulher é contra a família. É trazer uma outra proposta de relações, né? Isso que está muito claro para mim hoje na sociedade. Uma nova sociedade com uma nova proposta social. Hoje nós vemos, eu estava vendo aqui um Instagram, na verdade foi publicado no X, no X, né? Foi publicado no X, uma professora de sociologia da USP, olha só. E ela está lá muito clara, né? Antifamília, anti-regras, anti tudo que se refere a conceito judaico-cristão, né? E ela coloca no perfil dela. O perfil dela é esse, é anti-sociedade modelo que nós temos hoje. Então, e essa pessoa dá aula de sociologia na USP. É só isso. Só para a gente estar entendendo como é que está hoje o quadro da nossa sociedade. Uma sociedade que não acredita, né, nos princípios que Deus ensina, que a estéril será alegre mãe de filhos. Quando os irmãos de Rebeca, né, quando os pais de Rebeca abençoam, diz que ela seria mãe de milhares e milhares, lá no livro de Gênesis. Então, a Bíblia tem uma outra visão a respeito de gerar filhos, né? E olha, eu tenho 4 filhos, né? E o João tem 3, o Kennedy parece que só tem 2, o Robson tem 3 meninas também. E a coisa melhor que tem aqui, quando junta todo mundo aqui em casa, né? É bom demais, cara. É uma celebração tão... Aí vem as netas também, né? Quando você põe as netas, e aí vem os genros, aí vem noras. Cara, é bom, é melhor que todo mundo. Você está num almoço desse, a conversa se estende, o ambiente fica muito agradável. Então, esse conceito realmente, né, tem trazido muito prejuízo às pessoas, ao bem-estar das pessoas, das famílias, e o ser humano está ficando cada dia mais infeliz. E ele não percebe que está nesses valores, né, contrários ao projeto de vida proposto pela palavra de Deus. Então, quanto mais o homem inventa moda, ele quer inventar a roda, né? Querendo inventar uma outra forma de vida, mais infeliz, mais desastrado, mais drogado, mais violento, mais homofóbico, mais tudo que é de negativo.
A sociedade ela tá indo ladeira abaixo com todos esses valores que o João está colocando aí, e ela não percebe. Acredita que a modernidade está nisso. E, na verdade, é uma cegueira absurda, né? Sem dúvida. O projeto de cristão, Robson, eu creio que é um projeto... nós temos uma propaganda ruim, né? Vamos dizer assim, né? Eles fazem uma propaganda muito melhor do que nós. Eu creio que nós temos a melhor proposta, né? O melhor programa, vamos dizer assim, né? Existencial que podia imaginar, que é a palavra de Deus. Né? Mas a propaganda é muito ruim, né? Porque eles estão sempre na frente, né? Todo mundo acredita neles, né? Apesar de crescer cada vez mais o desastre, né? Em termos você olha para a sociedade, né? Droga, depressão, Rivotril. Nós vivemos a sociedade do Rivotril, né? Sociedade da doença, dos remédios antidepressivos. Uma sociedade enlouquecida. Se eles estivessem certos, né, eles deveriam ser uma sociedade super saudável, super feliz, não ia ter doença emocional, né? Mas eles são super liberados, fazem tudo o que querem, né? Fazem sexo adoidado, não tem nenhuma regra. Mas por que tanto Rivotril, cara? Se é tão bom assim, por que tanto Rivotril? Por que tanto antidepressivo? Por que tanto suicídio? Não dá para entender, né? Tem alguma coisa que não está batendo. Estão sempre em busca de alguma coisa. Os quadrados, né? Os caretas, os fanáticos, né? Estão lá adorando a Deus, se reunindo, tendo comunhão, estão se casando, vivendo a glória de Deus. Eu acho que o nosso problema é um problema de propaganda, porque eles são como fábrica de cigarro, né? Tem uma filosofia mortal, letal, que só dá câncer no pulmão, mas fazem uma propaganda que ninguém consegue ganhar, cara. Impressionante. Não é assim? O que você acha? Pensando na fábrica de cigarros, é impressionante, né? Porque hoje até tem uma geração, né, mais voltada à saúde, que combate muito o cigarro, mas como que o cigarro aculturou nas nações? No né? Brasil, viu, Robson? Na Europa, todo mundo fuma. Na Europa, então, todo mundo fuma. Como que pode o cigarro ter sido tão bem aceito, sendo um causador de câncer? Só pegar hoje, né, que as caixinhas de cigarro têm as mensagens, né, do Ministério, né, mostrando os tipos de problemas que causam, né? É uma coisa absurda, mas eles colocaram um ator bonitão, né? Ele vai lá fumando, parece ser uma pessoa muito, uma referência, né? Se torna uma referência. E existe mesmo essa questão da propaganda, eu concordo, porque é aquela história de que parece que família, como é que é o negócio que eles falam, né? Família é uma instituição falida. Essa é a propaganda, né? Família é uma instituição falida. E eles estão sempre em busca de alguma coisa e a gente já encontrou. Porque quando a gente, né, constitui família e é feliz, a gente já encontrou. E a gente vai vivendo muito bem. Eles não, estão em busca, aí casa de novo, e busca não sei o quê, e tem outra, e não é mais a mulher, ou não é mais o marido, é só um parceiro, e que tem dois parceiros, e que tem não sei o quê. Estão sempre em busca, nunca acham, e estão sempre nessas condições que foi colocada, né? Sempre depressivos, tristes, muita crítica, muito problema, uma amargura na alma, um monte de traumas, porque vai somando um monte de coisas ruins, que está em busca, não achou coisas que não devia achar, e é triste esse negócio, né? Eu usei um argumento de um filósofo no Centro de Obras, deixa eu achar aqui, olha só o que o filósofo francês diz, né? Nem vou tentar falar o nome do filósofo, porque eu acho que eu não vou conseguir. Analisando a nossa sociedade atual, o filósofo diz assim, ele afirma que os valores de hoje mudaram o que fez mudar a moral, o filósofo chama de pós-modernidade. Aí ele diz assim, o bem passou a ter a ideia de bem-estar, quando não um bem-estar social. Aí ele coloca assim, cultura ao ego. Então, ele diz que hoje, a sociedade moderna, o pós-modernidade é individualista. É assim que ele vai conceituar a pós-modernidade. Individualista, culto ao ego. Quando o Bispo Hugo falou das mulheres, né, que estão preocupadas com o corpo, e não em constituir família, em gerar filhos. Todo sonho de uma mulher,
O sonho de ser mãe. É interessante, né? Nós temos que mudar as propagandas mesmo. Tem que começar a falar sobre isso, né? O sonho de ser mãe, que é sempre muito forte no coração das mulheres. Quando muda isso, né? É uma sociedade individualista, voltada a uma cultura do ego mesmo, voltada para si mesmos. E isso tem prejuízos, né? Porque já não é mais voltada para a própria sociedade, né? Não é voltada para valores mais elevados, né? Quando nós... Deixa eu ler aqui o comentário da Cláudia. É interessante mesmo, né? A maternidade é dádiva de Deus. Este pensamento distorce essa verdade para uma visão pela própria mulher, como um prejuízo que atrasa a vida profissional. Triste. Concordo, viu, Cláudio? Muito triste mesmo. Eu quero falar da contramão, né? Em cima do que ela está dizendo aqui. Na contramão. Nós somos a contramão de todo o sistema. A igreja, ela vai no inverso, na direção contrária, exatamente ao contrário ao que o mundo coloca como regra, como lei. Ontem eu falei de 3 mulheres, a Sifrá, a Puá e a Joquebede. Sifrá e Puá eram parteiras, e elas foram desobedientes ao rei do Egito. Elas receberam a ordem de matarem todos os meninos que nascessem, certo? E elas desobedeceram. Elas não, porque temeram a Deus. Diz a palavra que elas desobedeceram, né? Importa mais obedecer a Deus do que ao rei do Egito. E pelo temor que elas tinham a Deus, né? Elas não mataram os meninos. Aí logo depois vem uma outra mulher também muito corajosa, né, que arquitetou um plano de salvação para o seu filho. Possivelmente, né, as mulheres naquela época faziam seus próprios partos, né, para evitarem serem denunciadas e perderem os seus filhos. Então, muitas mulheres hebreias, elas mesmas faziam seus próprios partos, né? Alguns livros de história paralelo falam sobre isso. Essa mulher também, ela ousou ir contra o sistema, né? Ela ousou ir contra a regra e contra a direção do mundo da sua época. Ela falou: eu não vou entregar o meu filho, não vou sacrificar o meu filho. O meu filho é a herança de Deus, meu filho é a vontade de Deus. E ela quis ter filhos numa época em que era perigosíssimo você ter filhos. E é como hoje, né? Você honrar é ir na contramão, né? Honrar a mulher, honrar o pai, é ir na contramão. A igreja está exatamente na contramão. Jesus, ele honra a mulher. Interessante como a honra que Jesus dá, o valor, a dignidade que Jesus traz à mulher. Né? É impressionante. Já era impressionante naquela época. Continua sendo impressionante hoje, porque parece que essa honra, essa dignidade, o mundo não tem, o mundo não dignifica. É só vocês olharem para Madonna, como ela como mulher, ela faz questão de tirar toda a dignidade feminina, né? E enquanto que a igreja, ela procura trazer essa honra, esse valor que o mundo não tem. Não tem. Nós estamos numa posição totalmente oposta ao que o mundo... E tem que ter coragem. Temos que ter coragem para continuar nesses valores e nesses princípios. Nós não podemos deixar essas águas sujarem os nossos valores, né? E graças a Deus, uma boa parte da igreja não se mistura a isso. Nós não aceitamos esses conceitos, esses valores, né? E graças a Deus por isso não vamos atualizar, reatualizar, resetar a Bíblia para sermos parecidos com o mundo. Não temos como ser parecidos com o mundo em nada, principalmente nesses sentidos de valores, educação, família. Estamos exatamente na contramão de todo esse sistema, né? O Bispo Hugo falou assim: o Kennedy só tem 2 filhos, né? Só 2. Parece-me que o Kennedy só tem 2. É verdade. A Célia sempre fala: Kennedy, eu queria ter muitos filhos. Ela tem um filho que vale por 3, o Felipe, né?
é muito alto, né? O pé dele é do tamanho dela, número 50, o pé do meu filho, né? Tão alto que ele é, tão grande, forte. E uma filha, temos uma filha maravilhosa que ontem ela compôs uma música, cantou com melodia, uma música, ela subiu e falou, eu escrevi essa música para minha mãe, né? E a música que ela escreveu fala de honra, né? E ela cantou assim tremendamente, ela puxou de mim esse talento, né? Artístico, musical, de cantar. Eu falo, é minha filha mesmo, meu Deus, como é que pode ser tão poética, né? Escritora, e agora ela está compondo. E ela falou assim, pai, pelo amor de Deus, me dá um violão, porque eu quero escrever mais músicas, né? Eu vou ter que hoje arrumar um violão para ela, porque ela ama escrever, pintar, ela, né, nesse sentido. E ela escreveu uma música que honrou as mães ontem, o que eu vi de mãe chorando ontem no culto, né? Que era, meu Deus, ela conseguiu transformar um culto num choro. As mulheres choravam, assim, ela cantou para todas as mães da igreja, uma música que ela compôs com 12 anos de idade, a primeira música dela, né? Foi para a mãe. Por quê? Por honrar, né? E muitas vezes eu falei assim, olha, não fala assim, menina, filho não se fala assim com o pai, né? Eu ensino, eu tenho essa postura de ensinar aos meus filhos a honrarem, aos jovens da igreja, aos adolescentes da igreja, né? Então, nós estamos na contramão, mas a gente é feliz, é isso que o bispo João falou, nós somos felizes, interessante, nós não precisamos tomar remédio para se alegrar, né? A gente tem uma alegria que não sai mais, essa alegria não vai mais sair, lembra que a gente cantava? Essa alegria não vai mais sair, e não sai. A gente sabe estar contente, como disse o apóstolo Paulo, em toda e qualquer situação, a gente consegue passar pelas dores, os traumas da vida, sofremos também, mas continuamos felizes porque a gente optou, é uma opção ir na contramão da regra. Certo? Um abraço ao Leandro, um abraço a todos os irmãos, Fernando, Fortuna, também ligado aqui no programa. Tiago, Deus abençoe você. Paulo Barreto, Vitor, o Ju de Sara Maringá, amém? Jandira também. Vitor, Jandira. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que nós temos que fazer, né, como igreja, como povo cristão, né, para reforçar, né, essa cultura de honrar pai e mãe, essa cultura de honrar a maternidade. Nós não nos damos conta, né, do quanto nós vamos sendo absorvidos pela maneira de pensar do mundo, né? A gente fica muito centrado nessa questão da sexualidade, né? E não percebemos que em outros aspectos nós também estamos sendo engolidos, né, por esse gás, não é? Esse gás, né, que a gente não sente o cheiro, não sente, mas vai destruindo, né, nossas raízes, né? E essa ideia, né, da supervalorização da maternidade, da valorização do papel da mãe, né, da valorização da geração de filhos, né? Você sabe que essa ideia, né, nós conversávamos sobre isso aqui num outro programa, né, do quanto essa ideia de ter muitos filhos, né, estava ligado à ideia de você ter força, né? Porque os filhos eram a previdência social dos pais, né? No pensamento, a família é a previdência social, né? As comunidades, né? Nós vamos ver isso agora, por exemplo, o seguro, né? Muitas pessoas que perderam as coisas não têm seguro, mas tem a igreja, né? A igreja vai funcionar de uma espécie de seguro para muitas pessoas, porque a igreja vai se juntar, vai reunir força, vai reunir contribuição para ajudar e auxiliar as pessoas que foram afetadas pelas cheias, pelas enchentes, né? Quer dizer, são as comunidades, né, os vínculos que as pessoas têm que protegem elas das intempéries e das desgraças da vida, né, e da própria velhice, né? Antigamente era assim, né? Mas a aposentadoria
é uma instituição nova, né? Historicamente falando, não tem 200 anos. Durante toda a história humana não houve previdência social, né? O Estado nunca teve esse papel de pagar a aposentadoria, isso é algo novo na história. Como eu disse, não tem mais, deve ter em torno de 200 anos. Mas por isso que tinham-se muitos filhos, né? Porque os filhos tinham esse papel e isso fazia bem para a família, para a sociedade, para a comunidade. Hoje não é assim, né? O Estado assumiu esse papel, né? O Estado, de uma certa forma, vai assumindo o papel da família, né? Em vários aspectos. E nós não percebemos como isso é perigoso, né? E vamos atribuindo ao Estado esse papel de grande pai de todos, o que não é bom. Então, eu creio que como nós podemos proteger, né, a família, valorizar a geração de filhos, valorizar a maternidade. O que vocês acham disso? Eu creio que a saída que os intelectuais encontraram para a miséria, para a injustiça social, né, para a fome, de uma certa forma, né, no mundo, foi acreditar que a solução seria o Estado assumir esse papel de distribuir riquezas, né? E a gente tem visto pela história da humanidade que isso não deu muito resultado prático, né? Tem trazido muita injustiça. A gente vê hoje a Coreia do Norte um lugar de tirania, né? É um país cinza, né? Um país estranho. Então, Cuba também, a gente vê Cuba hoje vivendo com parece que estão lá em 1930 ainda, 1940. Então nós vemos isso, que o Estado não dá conta, né, de resolver e de fazer essa equação aí dar certo, né? A intenção parece ser boa, né? A intenção de distribuir riqueza, de trazer justiça de uma forma geral na sociedade, mas o resultado não dá, a conta não fecha, né? Parece que quando o Estado, você vê as estatais brasileiras, né? Eu estava lendo ontem num artigo, nem lembro onde foi, não sei se foi na Exame, onde foi, que as estatais deram um prejuízo de bilhões, mais de 200 bilhões, né, em 20 anos. Uma coisa de maluco, assim, de prejuízo. Quer dizer, a economia sendo tocada pelo Estado, ela não dá certo, ela não vira, ela não encaixa, ela dá prejuízo, né? Agora, no último governo, conseguiram uma equação ali para as estatais darem lucro, mas são várias mazelas, né, que fazem com que essa proposta do Estado dê certo. Eu creio que está acabando o nosso tempo, temos 3 minutos. Quero dizer para o pessoal do Rio Grande do Sul que estou orando por vocês, estou clamando a Deus, todos os dias eu dobro meus joelhos e oro mesmo pelo Rio Grande do Sul, para que Deus visite com grande avivamento e que essa chuva cesse, né? E que haja uma saída. João, eu conversei ontem com o pastor Diego, né? Ele me disse que está muito desorganizado, né? Muita gente passando fome, não tem os alimentos que estão sendo enviados para o Rio Grande do Sul, não está chegando na ponta. E isso não é boato, que ele está falando, porque ele está lá em Canoas, inclusive nós estamos mandando caminhões diretamente para ele aqui da nossa regional, porque lá ele está distribuindo, ele está dizendo que ele vai nas casas, casa com 10, 15, 20 pessoas, que é o amigo que recebeu o outro que foi desabrigado, né? Só que a comida acaba, e aí ele não tem como comprar, não tem dinheiro para comprar, e não tem distribuição, é uma loucura, tá uma loucura. Então está muito desorganizado para o alimento chegar. Eu vejo as doações chegando no Rio Grande do Sul, mas sei lá muito o que está centrado nos abrigos, né? Está centrado nos abrigos. Mas não está, viu, João? Não essas famílias, essas famílias que estão desalojadas, né, alocadas em lugares que não são abrigos, casas de amigos e tal, eles estão sofrendo mais mesmo. Não estão recebendo alimento. Não estão recebendo alimento. E o Diego está levando alimento na casa dessas pessoas lá, sabe? Ele falou, dá vontade de eu ficar aqui até ver isso acabar, mas só você imagina quando a água baixar, né? Como é que vai ser? É aí que eu acho que o Rio Grande do Sul vai precisar de ajuda mesmo, mesmo. Um grande abraço, queridos, um grande abraço a todos aí. Shalom, Deus abençoe. Vamos continuar orando, né? Clamando, intercedendo
pelos nossos irmãos, né? Mas a igreja é o local de salvação mesmo, né? Como o bispo, é o lugar de alívio, né? De cura. É o único lugar que dá apoio é a igreja, né? Assim, para a alma, para o espírito do homem. Um abraço a todos. Deus abençoe. Um abraço a todos. Acho que o nosso horário já, né? Mais alguns segundos, a rádio nós saímos da rádio. Mas um abraço a todos, especialmente ao Vitor, que está aqui conosco no canal do YouTube. Deus abençoe. Jandira, um abração, viu? Um abraço aos irmãos da Sara Zona Sul, da Sara aqui de Porto Alegre, que estão conosco. Um abraço. Estamos juntos, né? Vamos atravessar esse momento aí. As águas vão subir um pouco, mas eu creio que não vai chegar nesse nível alarmante, né? O governador falou até em 5,5. Deus queira que essa previsão não se consume, né? Não se cumpra. Vamos estar orando aí juntos para que esse momento passe logo, né? Para que a gente possa fazer o trabalho de Neemias logo, né? Que é a reconstrução do que tem que ser reconstruído. Amém. Grande abraço a todos. Um abração, querido. É isso aí. Deus abençoe.